Rádio Perfeito Louvor. Perfeito Louvor. Uma web rádio do Ministério Perfeito Louvor de Evangelização. www.perfeitolouvor.com.br. E agora no seu celular ou no seu tablet. Acesse o Google Play ou a Apple Store, baixe o nosso aplicativo e leve a Perfeito Louvor contigo para todo lugar. Semeando fé, transmitindo vida. Perfeito Louvor, essa é boa em todo lugar. A Madalena estava falando ontem aqui no programa Sem Fronteiras de sábado, né, onde nós estávamos lá na igreja Portal das Ovelhas, e ela falou que nós ministramos a palavra de Deus lá e foi um culto muito forte. De fato, foi uma mensagem muito forte, e naquele dia nós estávamos ministrando acerca da chama, né, do fogo. Nossa. Que deve permanecer aceso no altar. Nós sabemos que no livro de Levítico 6:13 ele trata a respeito aí das ofertas pacíficas, né, as ofertas queimadas, e ele fala que os sacerdotes deveriam manter o fogo aceso e ele nunca deveria se apagar. Eu estava lendo aqui mais cedo com a Glaucia, né, na Bíblia Viva, e a gente tem um entendimento muito claro nessa versão da Bíblia, e ele vai falando que aqueles sacerdotes deveriam, né, manter aquele fogo aceso, e eles têm aí toda uma ordem, todo um negócio que eles devem fazer para o fogo permanecer aceso. Eu vou ler para você ver na versão dessa Bíblia. Ontem, baixando aqui, fiquei com a Madalena também baixando essa Bíblia. Ela até falou: Henrique, vamos usar mais essa Bíblia nos vídeos, nos programas, porque dá um entendimento muito claro. É, né? Legal, né, a linguagem dela. A linguagem é bem acessível. Uhum. Aí ele falou bem assim, ó: o Senhor falou mais essas coisas a Moisés. Levítico 6:8-13. Dê a Arão e aos seus filhos as seguintes instruções sobre as ofertas queimadas. A oferta queimada que terá que ficar a noite inteira na parte central do altar. Veja que interessante. O fogo terá que ser mantido aceso. Quando o fogo tiver acabado com a oferta do altar, o sacerdote vestirá roupa branca de linho e as roupas de cima também de linho. Feito isso, ele juntará e tirará a cinza de cima do altar e porá a cinza do lado do altar. Depois trocará de roupa e levará a cinza para um lugar cerimonialmente limpo, fora do acampamento. Enquanto isso, o fogo do altar tem de continuar aceso. Cada manhã o sacerdote porá lenha no altar, mantendo o fogo aceso, e porá no altar a oferta queimada, e queimará nele a gordura dos sacrifícios pacíficos. 13, o último versículo. O fogo do altar tem de ficar sempre aceso, não pode se apagar nunca. Muito interessante, né, esses versículos, e fica muito mais claro na versão viva da Bíblia Sagrada. E aí, a gente ministrando no sábado, Deus falou profundamente com a gente naquele dia. Eu saí de lá falando: Senhor, eu preciso melhorar mais, né? Eu tenho que renunciar mais à minha carne, mesmo sendo eu que estava ali ministrando, porque a palavra não era minha, né? A palavra era de Deus, e aquela palavra serviu para mim também. Por quê? Porque os sacerdotes aqui, eles tinham toda uma regra, toda uma lei para seguir. E o que podemos destacar aqui nessa manhã é que o fogo
nunca, de forma alguma poderia ficar apagado. Sempre tinha que ficar aceso. Ele destaca muito bem isso daqui. E a gente pergunta, né? A gente fala com Deus, por que o fogo nunca pode se apagar? Porque, na verdade, o fogo que ele está falando aqui é a presença de Deus. Esse fogo sobre o altar representa a presença do Senhor. E para nós hoje, aplicando isso em nossa vida, Glaucio, o fogo representa a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. E o fogo naquela época lá tinha que ficar aceso sobre o quê? Sobre o altar. Sim. Então nós podemos aplicar para nós dizendo que o fogo representa a presença do Senhor e o altar somos nós. Então significa que a presença de Deus tem que ficar ativa, tem que ser real sempre em nossas vidas. Nunca pode faltar em nós a presença de Deus. Já que nós somos o altar, nunca o fogo do Espírito Santo não pode se apagar em nós. Deve estar sempre aceso em nossos corações, deve estar sempre aceso em nossa mente, em nossa alma. Você não pode, Você não pode ser uma pessoa vazia, apagada. É verdade. E olha só Deus falando com a gente aqui, Glaucio. É tremendo demais. E o que Jesus Cristo disse que nós somos? Nós somos luz do mundo e sal da terra. Já que nós somos luz do mundo, qual é a luz que deve estar acesa em nós? É essa luz que vem do fogo do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Como é que eu posso ser luz se o fogo do Espírito Santo está apagado em mim? É verdade. Uma lâmpada não pode acender luz sem energia. Não tem Qual é o nosso combustível, Henrique? Qual é o nosso combustível? É a presença do Espírito Santo. Mas o que faz a gente ter a presença do Espírito Santo na nossa vida? Aí que a gente O que faz um carro andar? Exatamente. Para você pôr um carro, olha que exemplo, bobo, mas o que faz um carro andar? O que precisa para um carro andar? Lógico, precisa estar tudo certo, todas as peças, bonitinho lá, tudo em perfeito estado. Mas o que faz um carro andar? A gasolina, o álcool. Isso. Não é? Exatamente. E o nosso combustível, o que faz a gente andar na presença de Deus? Nós somos o carro. E qual é a nossa gasolina? É a oração, é a palavra do Senhor, é o jejum. Esses são os componentes que compõem a nossa gasolina. E aí é o que faz a gente andar. E sabe, Henrique, uma coisa que você já observou? Que quem está na presença de Deus, quem está com esse fogo aceso, fica até mais bonito. Eu acho que lá em Provérbios, que fala que a beleza não é só aquela que a gente tem, de você se arrumar, nós gostamos de estar bem, de estar arrumadas, principalmente as mulheres são muito ligadas a isso, mas a beleza é aquela que vem de dentro, que formoseia o nosso rosto. A alegria do Senhor. É a alegria do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Quando a gente tá numa conversa normal, com todas as pessoas assim, à nossa volta, e olham pra gente, vem aquele brilho, aquele viço no nosso rosto, no nosso olhar, o que o povo diz em primeiro lugar? Nossa, olha lá o Henrique, ele tá sorridente, ele tá bonito. Olha, não é só questão de roupa, é a cara dele tá boa, a fisionomia tá boa. Acho que ele tá namorando. Acho que ele tá apaixonado. O povo não fala assim, Henrique? É verdade. Então, mas essa beleza, esse brilho, esse viço que a gente tem, nós como cristãos temos que ter. Não é só porque tá namorando, porque tá apaixonado. Sim, eu estou apaixonado, mas é uma paixão diferente, é uma paixão por Jesus. Exatamente. Essa paixão, esta comunhão com o Senhor, ela também traz essa beleza que aformoseia o nosso rosto. Se você não tá bem, se você não tá feliz, não está com esse fogo aceso, com o seu altar em chamas,
Você pode se maquiar, pode fazer o melhor corte de cabelo, pode usar a melhor roupa. Nada vai ficar bom, nada vai ficar bonito. Não é verdade, Henrique? É verdade. Porque você não tem a chama do Senhor acesa sobre o seu altar. Olha que coisa. É muito interessante. É muito interessante. E a gente tem que manter esse fogo aceso. Nós temos que manter a presença de Deus em nossa vida. E é como a gente falou, os componentes que nos mantêm vivos, que nos mantêm vivos espiritualmente, que mantém essa presença do Senhor em nós, mantém o fogo aceso, né? Quais são eles? E nessa palavra aqui, no sábado, eu até falei que a gente chama de gravetos, né? A lenha lá deveria ser posta no altar toda manhã. O sacerdote não tinha descanso, o fogo tinha que manter-se aceso sempre. O fogo tinha que estar queimando. Não poderiam descansar nem de noite. Deus não deu descanso, porque Deus quer nos mostrar e queria mostrar a eles que a presença do Senhor a gente não pode estar longe de Deus, o fogo não pode estar apagado, Deus não pode estar longe da gente em momento nenhum, nem de noite, nem de dia, nenhum momento. É por isso que Salomão fala, né, em todo tempo, as suas vestes devem ser limpas, devem ser alvas e não pode faltar o óleo sobre a sua cabeça, porque ele entendia que a presença de Deus, o fogo do Senhor, é uma coisa que não pode estar longe da gente em momento nenhum. A gente já falou aqui que o diabo não dorme, Deus não dorme, o diabo também não dorme. Então, se o fogo apaga, o diabo vem com as trevas e escurece toda a nossa vida, acaba com a gente. Então, no sábado a gente estava falando que para manter o fogo aceso, tem uns gravetos que a gente tem que estar queimando, tem que a gente estar jogando ali. E é como a Glaucia já falou, é a oração, é a leitura da palavra do Senhor, é a fé. Nós estamos esquecendo de orar, nós estamos esquecendo de ler a palavra de Deus, estamos esquecendo da fé. A fé é uma coisa, é uma consequência. A fé é uma consequência da oração e da leitura da palavra do Senhor, né? Quem não ora e quem não lê a palavra de Deus não pode ter fé, não tem fé. Porque como é que você vai ter fé em uma coisa, né, que você não busca, que você não está ali sempre perto de Deus? Como é que você vai ter fé em Deus se você não está sempre próximo a Ele, buscando a Ele? Então nós precisamos queimar esses gravetos e queimar muito. Vamos buscar sempre queimar o graveto da oração. Vamos sempre queimar o graveto da palavra de Deus. Porque quem não ora, quem não lê a palavra de Deus, está com fogo apagado. E o que apaga o fogo do Espírito Santo em nós, Glaucia? Tem mais essa pergunta. Pois é. O que apaga o fogo de Deus em nossa vida? O pecado. Quem está pecando está longe da presença do Senhor. E só peca aquele que não ora, aquele que não lê a palavra do Senhor. Só peca aquele que não busca a presença de Deus. Só peca aquele que não queima o pecado com fogo do Espírito Santo. As nossas vestes devem estar limpas, devem estar alvas. Por quê? Porque diariamente a gente tem que queimar sujeira que tenta grudar nela com o fogo do Espírito Santo. Deus é fogo e fogo consumidor. Vamos deixar que o fogo... Existem dois tipos de fogo aí do Senhor. Aquele fogo que mantém o crente vivo, feliz, cheio do Espírito Santo, e aquele fogo que consome todo o pecado. Foi o fogo que consumiu a cidade de Sodoma e Gomorra. É o fogo que vai cair do céu, né? Nós todos sabemos o que vai acontecer na grande tribulação e tudo mais. Então, vamos deixar que o fogo que nos mantém vivos, acesos, iluminando o mundo,
acabando com as trevas. Vamos manter esse fogo aceso em nós e vamos deixar que o fogo consumidor acabe com o nosso pecado. É por isso que em Apocalipse 3, 18 e 19, que fala que nós devemos comprar o que de Deus? O colírio para ungir nossos olhos. E devemos ser provados no fogo, como o ouro e a prata é refinado, é provado no fogo. Sabe por quê? Porque quando a gente é passado pelo fogo de Deus, sai um crente mais espiritual, sai um crente mais cheio da presença de Deus, e sai um crente vazio de si, vazio do pecado, vazio das trevas e cheio da presença do Senhor. A igreja hoje, o diabo, ele tem trabalhado, né? O diabo tem lutado com todas as suas forças. E uma coisa que o diabo tem feito é fazer achar as pessoas que ele mudou a estratégia dele. O diabo não mudou. O diabo sempre procura nos derrotar, nos matar, nos destruir. A estratégia do diabo é sempre trazer o pecado, é sempre nos fazer comer o pecado, abraçar o pecado, viver com o pecado. E ele tem feito isso, e às vezes a gente acha que ele mudou a estratégia dele de nos fazer cair, e na verdade não mudou. Somos nós que deixamos de buscar a presença de Deus. Somos nós que estamos apagando o fogo do Espírito Santo em nós, que somos o altar. Sobre o altar aconteciam os sacrifícios, aconteciam ali as ofertas ao Senhor. O sacrifício em nosso altar, que é você e eu, devem ser feitos todos os dias, a todos os momentos. E o interessante é que Paulo diz que o que devemos oferecer a Deus como sacrifício puro, santo, o nosso corpo, todo o nosso corpo, todo o altar deve haver um sacrifício ao Senhor. A nossa mente tem que ser oferecida a Deus. A nossa boca deve ser oferecida ao Senhor. Nosso coração, nossos braços, nossas pernas. O que Jesus Cristo disse? Olha, se os seus olhos, é claro que nós não vamos sair por aí arrancando os nossos olhos, né? Mas o que ele disse? Se os seus olhos te fazem pecar, arranque eles e jogue fora, que é melhor você entrar no reino de Deus sem os olhos do que ir para o inferno com os 2 olhos. Né? Então, o que tem feito você pecar? Aí no seu, o que está no seu altar que está trazendo o pecado para a sua vida? Arranque fora, tire fora. Jesus Cristo disse bem claro, arranque, porque ele sabe que se a gente deixar lá, eu vou esconder ele no guarda-roupa, porque se eu esconder ele eu não vou ver, daí eu não vou pecar. Não, meu irmão, não adianta isso não. A tentação é uma coisa que a gente não deve enfrentar. Tiago diz, né, que nós devemos fugir da tentação. O diabo a gente deve enfrentar, encarar, mas a tentação temos que correr dela. Tem um amigo meu que brinca muito. Ele fala pra mim, rapaz, a Bíblia diz que a carne é fraca. Imagine se ela fosse forte. O estrago que ela ia fazer. Meu Deus. E é verdade. Misericórdia. Não é? A Bíblia fala, a carne é fraca, fuja da tentação, porque a carne é fraca. O espírito está pronto, porém a carne é fraca. Imagine se ela fosse forte. Então, se a Bíblia está falando que a gente deve fugir, vamos fugir. Não esconde, não. Já ouvi um pastor falar, olha, se a televisão que faz você pecar, vende a televisão. Some com ela de lá. Não é ela que é a causa do seu pecado? Some com ela. Ah, mas eu não vou assistir jornal. Leia jornal. Vai pra internet, lê lá na internet jornal. Ah, mas eu gosto de assistir alguns programas, algumas coisas. Não, mas é melhor você viver sem esses programas, viver sem nada.
do que você pecar. É o computador que te faz pecar? Quebre o computador, jogue fora, vende, doa, faz qualquer coisa, mas tire ele de lá. É o celular? É claro que você vai viver sem celular, né? Mas compra aquele celular mais furreca que existe, que não tem como instalar aplicativo nem nada, mal dá para mandar mensagem, e fique com ele. É melhor você ficar com ele do que você ficar com uma coisa que te faz pecar. Interessante isso, né, Glaucio? É forte. Muito forte. E a gente tem que prestar bastante atenção. Temos que deixar essa palavra entrar em nosso coração, porque o que deve ser prioridade para nós é a presença do Espírito Santo. Olha só que interessante. Jesus Cristo fala, né, que nós não devemos temer a homem algum, nenhum. Nós não devemos temer homem nenhum. Isso não significa que você tem que sair por aí enfrentando, né, todo mundo, querendo ser machão, enfrentando todo mundo, não. Ele está falando que nós devemos pregar a palavra de Deus, falar do amor de Cristo sem temer ao homem. Para quem quer que seja, né? É isso. Não importa quem é, se é um juiz, se é um delegado, se é empresário, se não é, não importa. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Mas por que ele estava falando isso? É melhor vocês não temer o homem, por quê? Porque um homem pode matar o seu corpo. Mas vocês devem temer a Deus, que pode matar, acabar com o seu corpo e pode jogar sua alma na onde? Lá no inferno. É melhor você temer a Deus, porque o Senhor tem esse poder, o homem não. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos que se preocupar bastante. Se nós temos que renunciar uma coisa aqui, outra ali, vamos renunciar. Por quê? Porque a carne que é fraca, o nosso corpo, ela vai voltar para onde? Para a terra. Ela vai acabar. Morreu. Quando a gente morrer, já era o nosso corpo, já era a nossa carne. Tudo que nos dava prazer, acabou. Vai ficar na terra. Agora a nossa alma não. A nossa alma vai seguir juízo. Aí tinha uma pessoa até conversando com a gente, né, que esse negócio dá um nó na nossa cabeça, e eu até falei, tem mistério que é melhor a gente não tentar entender, que Deus revela algumas coisas e outras não, né? E quando a gente morre, o corpo vai para a terra, se decompõe, já era, acabou. A nossa alma segue juízo, o espírito volta para Deus. Por quê? Porque o que é o espírito? O espírito é aquele sopro de vida que Deus deu nas narinas de Adão. É o que nos dá vida, é o espírito de Deus que nos mantém vivos. Quando a gente morre, acabou a vida, então o espírito de vida volta para Deus, vai para o Senhor. É um poder que pertence a Ele. E é por isso que o ser humano nunca vai conseguir se igualar a Deus. Nunca. Porque o ser humano não pode dar vida a ninguém. Ele pode criar máquina, pode criar inteligência, máquina, né? Essas coisas todas. Mas dar vida a alguém, o ser humano não pode. Por quê? Porque ele não tem o poder da vida, ele não tem um espírito da vida. Só Deus tem. Então o espírito vai para Deus e a alma segue juízo. Se morreu com Cristo, vai para o descanso eterno. Se morreu em pecado, vai para o inferno. E nós temos que prestar muita atenção nisso. Temos que manter a chama do Espírito Santo acesa em nós. Né, Glaucio? É verdade. Com certeza, nós temos que trabalhar para isso. Essa palavra de reflexão. Quanto será que o fogo do Senhor está aceso na sua vida, na minha vida? Será que não dá para acender mais? Será que não dá para fortalecer essa chama? Não é? A gente às vezes fala assim, eu oro... Esses dias eu estava falando com o Henrique, nós estamos orando 4 vezes por dia. Mas será que é suficiente? Porque 4 vezes de repente 5 minutos ou 10 minutos cada uma, será que é suficiente?
Oração não tem limite, nunca é demais. Nós temos que nos aprofundar na oração, na palavra do Senhor, no jejum, para que nós estejamos cada vez mais fortes, mais avivados, mais alegres na presença do Senhor. Para que quando o povo olhe para cada um de nós, fale assim: nossa, mas o que está acontecendo com aquele povo ali? Sabe, o Brasil está em crise, tem muito desemprego, tem os hospitais. Nossa, você vai no hospital, como o povo aqui de Brasília está falando, você vai no hospital com uma doença, você sai de lá muito pior. O que está acontecendo com aquele povo ali? Aquele povo ali parece que não sente. Olha a cara deles de felizes, olha como eles estão alegres. Chega a ser uma alegria contagiante. A gente sente sim, a gente sofre, a gente se preocupa, mas a alegria do Senhor é a nossa força. É esse fogo, essa presença do Senhor que nos fortalece, que nos faz suportar as adversidades. Todo mundo passa, só que a diferença é que o cristão vai passar pelas lutas com mais tranquilidade, com mais controle. É essa a diferença. É por isso que nós temos que manter a chama acesa. E para manter a chama acesa, nós temos esses gravetos, né, que a gente vai colocando, que são a oração, a palavra, o jejum, mas em primeiro lugar, temos que estar com a nossa vida no altar. Procurando não pecar, fugindo das tentações. É desse jeito que a gente vai vivendo na presença do Senhor. Amém? Você está conectado em www.perfeitolouvor.com.br, uma rádio do Ministério Perfeito Louvor de Evangelização, fazendo transmissão a 64 kbps estéreo, semeando fé, transmitindo vida. Web rádio levada a sério. Perfeito Louvor. Essa é boa em todo lugar.